Agora vamos falar sobre essa aliança, sobre o empenho que Deus faz, né? Sobre a importância que Deus dá à aliança do casamento, né? Por falar em casamento, pastora Calu, pastor eu, o de verde é o Estevão, o de azul ali embaixo, mais gordinho, puxou o pai, é o Dudu, o Eduardo. Né, família abençoada que Deus me deu, uma bênção, né? A Ana pastora junto comigo e tem sido muito bom essa convivência, né? Esse crescimento juntos, esse amadurecimento, essa morte diária, né? Porque é isso que é o casamento, é uma morte, amém? Já entendemos isso, né? Então, a aliança do casamento, entendendo ali da origem, na criação do homem, que Deus tirou de Adão a mulher, da costela de Adão, então de um Deus fez dois, né? Isso é bíblico. E agora, no casamento, Deus ajunta dois em um de novo. É interessante que Deus fala, formarão os dois uma só carne. Né? Quando eu estava estudando a origem disso, carne ali é carne física, é carne soma. Não é alma. Então nós não somos duas almas que se juntam em uma alma só. Deus nos vê como uma só carne, um corpo só. Ajuntou Adão e Eva de novo num corpo só. Dá para entender isso? Tanto que para Deus isso é forte, né? Tanto que para Deus isso representa, o casamento representa a reunião de duas pessoas que Ele separou no passado, como se fosse assim, né? Nos dá a liberdade para escolher quem que vai ser essa parte da minha carne, né? Tanto é que o apóstolo Paulo fala que o homem cuida da mulher como se cuidasse do seu próprio corpo, porque na verdade ele está cuidando do próprio corpo. E ninguém destrata o seu corpo, ninguém deixa de alimentar o seu corpo, ninguém deixa de cuidar do seu corpo, antes o trata bem, né? Porque quem está tratando bem a sua esposa está tratando bem a si mesmo. Quem está tratando bem o seu esposo está tratando bem a si mesma. Amém? Definição de casamento. O casamento é uma aliança em que envolve o sexo. O sexo sela essa aliança, né? Então essas duas coisas formam o casamento. E o casamento é chamado de aliança de sangue. Antigamente, os mais antigos, os homens de bigode, né, que não tinham papel para escrever, nem precisavam, eles apertavam a mão, olhavam no olho do outro e faziam um trato, com duas testemunhas ali ao lado, e isso era suficiente. Quando eles queriam fazer isso de maneira mais firme, mais veemente, aqueles homens eram macho mesmo, pastor Geraldo. Eles cortavam a mão, pegavam a faca, cortavam a mão direita, o outro cortava a mão direita, eles davam a mão, seguravam até aquele sangue estancar, coagular, quando pregasse eles soltavam a mão. Né? E às vezes ainda pegavam um animal e matavam o animal e serravam ao meio, né? E colocava aqui na frente dos dois. Isso significava, nós temos um pacto de sangue, né? E que aconteça a quem trair esse pacto que aconteceu com esse animal e foi morto. Então isso era suficiente para selar uma aliança entre duas pessoas. E o casamento é uma aliança de sangue, né? Para Deus. Nos tempos mais remotos, no judaísmo tinha muito isso, né? A mulher virgem era apresentada ao noivo no casamento e na noite de núpcias ela comprovava a sua virgindade com um pano sujo de sangue, né? Quando rompia-se o ímen, então aquele sangramento era o sangue da aliança do casamento. E, na verdade, toda a conjunção carnal, toda relação sexual tem sangramento, microsangramento, mas tem sangramento, e por isso que transmite doenças, né? Tecnicamente falando, tá? Então é uma aliança de sangue, né? E por isso o sexo participa, para demonstrar que para Deus é uma aliança ainda mais forte, mais firme do que as demais alianças. É uma aliança muito importante, né? No princípio, o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim um só.
uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Repita isso comigo. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Quem estava aqui ontem à noite? Mais da metade, né? A maioria. Falamos sobre as consequências do divórcio, né? Na vida do casal e principalmente na vida dos filhos. Mostrando como que uma quebra de uma aliança do casamento, traz consigo maldições, entre aspas. Eu não gosto muito dessa palavra, porque ela é muito mística, né? Mas a maldição nada mais é do que uma consequência do pecado, né? Todo pecado traz consequências. Ninguém se engane, né? Onde de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Isso Paulo falou para a igreja. Nova aliança, período da graça. Então o pecado traz consequência. E a consequência do divórcio, nós vimos ontem o que representa na vida da geração e na vida da sociedade. Importância da aliança para Deus. Já sabemos o quanto que a Bíblia ressalta o fato de Deus ser Deus de aliança, né? A fidelidade de Deus na Bíblia, o quanto é exaltada, né? O quanto Deus, ele gosta de ser reconhecido como um Deus fiel, porque para Ele fidelidade é algo importante, né? E se para Deus é importante, para nós também tem que ser. Amém, irmãos? Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. E se para Deus fidelidade é importante, para nós também tem que ser importante. Nós somos filhos dele e temos a mesma natureza do Pai. Quem tem a natureza do Pai aí diz amém. Nós vemos aí, estou citando de passagem rapidamente algumas coisas que eu acho importante falar. Uma aliança que Josué fez naquele tempo em que ele estava tomando a terra de Canaã, né? Retomando a terra de Canaã. E aí Deus mandou que ele destruísse todas as pessoas, todos os habitantes daquela terra, todos aqueles povos que eram extremamente idólatras, com a cultura extremamente depravada. E Deus falou que eles deveriam destruir aquelas nações, né? E enquanto Josué estava naquela campanha vitoriosa e derrotando os inimigos, os habitantes de uma cidade chamada Gibeão, os gibeonitas, eles enganaram Josué, dizendo que eram de muito longe, uma terra muito distante, que não eram da terra de Canaã, e fizeram uma aliança com Josué. Façam aliança conosco, de que você não nos destruirá, que nós não seremos mortos pelo seu povo, e nós te serviremos. E Josué precipitadamente fez uma aliança com os gibeonitas. E, como era uma aliança, eles descobriram que foram enganados. Descobriram que não tinha feito uma boa aliança. A aliança era ruim, mas era uma aliança. Tá? Repita comigo, mesmo que a aliança não seja boa, é uma aliança. Mesmo que a escolha não tenha sido boa, é uma aliança. E o povo de Israel, ele teve que se meter em encrenca, em confusão, e defender os gibeonitas por causa da aliança que eles fizeram precipitadamente, sem consultar ao Senhor, sem consultar aos fatos, né? Muitos de nós, às vezes, escolhemos precipitadamente a pessoa com quem nós vamos passar o resto da nossa vida, tá? A má notícia é uma aliança de qualquer forma. Para Deus isso não é uma desculpa. Você fez uma aliança perante Deus e os homens. A boa notícia é: Deus transforma todas as coisas. A boa notícia é: Deus tem sempre um segundo plano para quem saiu do plano. Amém? Então, o mau casamento, irmãos, é um casamento. E por mais que às vezes seja difícil, tá? Estou citando aqui, ninguém tem um mau casamento, isso é coisa lá de Mineiros, viu, pastora? Lá alguns escolhem mal. Apesar que lá o pessoal está demorando demais a escolher, viu? Ninguém casa naquela igreja, meu Deus. O que tem de gente, eu acho que nós estamos alertando demais o povo está ficando com medo e ninguém quer casar.
A aliança conjugal do Velho Testamento é muito interessante, irmãos. Abraão, quando ele entrou na terra prometida com Sara, Sara era meia-irmã de Abraão, né? Abraão tinha tanto medo de ser assassinado por causa de Sara, porque ela era uma mulher bonita, apesar de não ser muito jovem, mas ela fazia muita cirurgia plástica, ela estava inteira, malhava muito e usava suplementos, era uma mulher assim inteirona, né? E então ele fez um pacto com Sara: quando nós entrarmos nessa terra, para qualquer efeito, nós somos irmãos, tá bom? Nós somos irmãos, não somos casados. E um rei chamado Abimeleque se afeiçoou a Sara e quis tomá-la como esposa. E pediu a Abraão, então, que concedesse a irmã dele como esposa para ela. Abraão, né, com medo de ser morto, então ofereceu Sara. E antes que acontecesse alguma coisa, o Senhor procurou Abimeleque e veio de encontro com ele e disse que ele seria amaldiçoado porque ele estava tomando uma mulher casada. E ele ficou desesperado, correu até Abraão: homem, o que você fez comigo? Os homens daquela época entendiam como era importante a aliança do casamento. E para eles às vezes consideravam até assassinato, mas não adultério, né? Não tomar a mulher um do outro. Uma vez perguntaram para a esposa como que é o nome daquele pastor americano antigo, evangelista, que morreu? Billy Graham, né? Perguntaram para a esposa do Billy Graham: tantos anos vivendo com seu esposo, você nunca pensou em divórcio? Ela disse: olha, em assassinato várias vezes, mas divórcio não. Então, irmãos, antes um assassinato que um divórcio, né? Porque se o outro morrer, você está livre para casar de novo. Amém? Nem que seja na prisão. E por último, a advertência de Deus lá em Malaquias, né? O último livro do Velho Testamento, em que Deus está ali dando as últimas profecias para que entrasse naquele período intertestamentário. E a Bíblia diz assim: há outra coisa que vocês fazem. Olha só isso: enchem de lágrimas o altar do Senhor, né? Pessoas prostrando diante de Deus com lágrimas, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam: por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Raramente Deus fala que odeia alguma coisa ou alguém na Bíblia, né? Mas Deus fala que odeia o divórcio. Eu me lembro também que Deus diz que Ele odeia o orgulhoso e odeia o rebelde. E Ele odeia o divórcio. Tá, irmãos? Então, para o Senhor, o divórcio nunca é a primeira porta, né? É a última porta, é o último recurso em casos muito específicos. Não temos tempo para tratar sobre isso aqui, mas eu queria deixar, né, essa importância que Deus dá, essa aliança que você fez diante de Deus e diante dos homens. Muito bem, tanta diferença, uma aliança, e agora? O que fazer? Chamar o Chapolin? Convivendo com as diferenças. Então nós vamos falar um pouco sobre comunicação, sobre perdão e sobre o amor ágape, tá? Há como se fazer isso, irmãos. Deus, o sábio engenheiro, Ele fez as peças diferentes, mas Ele
Ele nos deu meios e mecanismos para que isso funcionasse, né? E para que isso fosse uma bênção. E para que o casamento fosse o melhor momento, a melhor maneira, o melhor caminho para a sua santificação pessoal, para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, né? Para que homens amadureçam mais cedo um pouco, antes dos 45, né? Eu estou com 46, já tenho 1 ano de maduro já. Para que os homens evangélicos, os crentes no Senhor Jesus, não sejam playboys, né, dentro de um casamento. Que nós sejamos maduros, que cresçamos e nos santifiquemos através da aliança do casamento. Tem alguém melhor para apontar seus erros do que seu cônjuge? Tem alguém que te conheça melhor do que seu marido ou sua esposa? Não tem, irmãos. E o pior é que quando as coisas incomodam, ele vai falar o que está incomodando. Amém? E isso nos ajuda a reconhecer quem nós somos, né? Se formos humildes para isso, se tivermos maturidade para isso. E por isso o contexto do casamento é um contexto de santificação, de crescimento, de retificação do caráter. E nós não fomos salvos apenas para adentrar ao céu, nós fomos salvos para nos tornarmos, nos conformar com a imagem de Jesus e sermos semelhantes a Ele, né? E nessa caminhada de santificação, de restauração do caráter, o casamento é importantíssimo, tá? Então, aqueles que ainda não são casados, tratem de casar, senão talvez vocês não vão se santificar suficientemente, né? É muito fácil às vezes viver a vida de solteiro sem ter esse desafio, o confronto, sem ter o quebrantamento, sem ter que morrer para si mesmo. E o casamento, ele nos oferece essa grande oportunidade. Eu queria falar então um pouco sobre comunicação, sobre perdão e sobre o amor ágape, né? São 3 meios, 3 mecanismos que você não deve abandonar nunca. E quando nós mantemos essas 3 coisas, ao menos essas 3 coisas no casamento, entendemos isso, nós conseguimos vencer os desafios, as barreiras, as dificuldades, conseguimos tolerar as diferenças, né? Conseguimos fazer com que pessoas diferentes vivam bem, juntas e para sempre. Comunicação. A comunicação, primeiro, depende de canal. Repita comigo, canal. A comunicação precisa de um canal. O que é o canal? O canal, irmãos, é a disposição em querer conversar. É a disposição ao diálogo. É a disposição em ouvir e a disposição em falar, né? Algumas pessoas têm muita dificuldade em ouvir. Ou elas fazem que ouvem, mas não ouvem. Outras pessoas até ouvem muito, mas têm muita dificuldade em falar. Nós precisamos que esse canal funcione nas 2 vias. Nós temos que estar dispostos a falar e a ouvir, né? É claro que tem como falar e como ouvir também, mas o que nunca pode acontecer é que algum dos 2, ou até os 2, cortem esse canal de comunicação. Quando não há mais comunicação no casamento, a coisa está começando a desandar feio, né? Isso nunca pode acontecer. Nunca nós podemos permitir que o canal deixe de existir, né? Enferruje e não passe mais comunicação. Comunicação é de extrema importância. A comunicação boa depende de um bom ambiente. Nós temos que saber aonde conversar, né? Conversar na frente dos filhos certas coisas? Não. Conversar junto com a família certas coisas que pertencem ao casal? Conversar no meio de um lugar tumultuado, no meio da bagunça? Nós temos que aprender a reservar o ambiente de comunicação, preservar esse ambiente de comunicação. O casal tem que ter o seu tempo juntos para conversar, né? E os 2 têm que ter disposição para isso. Desligaram a TV, deixaram a atividade, deixar de fazer alguma coisa, deixar o trabalho para lá de vez em quando, tirar um tempo para que haja conversa em um bom ambiente, né? E por último, acho que o mais importante é aquilo que nós chamamos de filtro, né? Tudo que eu quero dizer pode ser dito. Repita comigo, tudo que eu quero dizer pode ser dito.
tá? Tudo. Só que interessa como, o que e quando, tá? O que, porque parece que até me contradisse agora, né? Nós podemos dizer tudo, mas também nós precisamos filtrar algumas coisas, né? Tem gente que fala o que pensa, e tem coisa que é para ser pensada, mas não é para ser dita. E nós precisamos filtrar aquilo que precisa ser dito. Porque tem coisa que, se a gente falar, vai servir apenas para aumentar a pressão, aumentar o número de informação, a carga de informação. São coisas que não são importantes, que não são relevantes o suficiente, ou que, se forem ditas, não vão ajudar em nada e não vão mudar nada. Então nós precisamos entender, nem tudo que eu penso eu devo dizer. Eu preciso filtrar aquilo que é importante. Eu preciso falar aquilo que vai trazer algum benefício, que vai trazer algum resultado, né? Como falar? No meio da discussão, irmãos, a gente faz coisas horríveis, fala coisas horríveis. Nós precisamos entender que a comunicação depende de paciência, de mansidão, e que precisa ser dito de maneira fácil de ouvir, né? A nossa palavra tem que ser temperada com sal. Interessante que a palavra diz que não é com açúcar, né? Porque tem coisa que é mais forte, é mais salgado mesmo, mas é temperado, é mais fácil de ouvir. Tem coisas que não são boas de ouvir, mas com o tempero correto, dá para ouvir legal, né? Aquilo não se torna tão indigesto. O como é muito importante. E quando dizer? No calor da discussão, quando um dos dois está muito irado ou muito decepcionado, não é o momento, né? Nós temos que aprender a esperar o momento certo, a dar um tempo em certas conversas, a dizer depois a gente conversa com mais calma e realmente falar, voltar a conversar. Mas a comunicação não pode ser interrompida, né? No máximo, quando está no calor da discussão, nós precisamos dar aquele tempo, aquele break e voltar a conversar de novo, porque aquilo precisa ser decidido, aquilo precisa ser conversado, aquilo precisa ser resolvido. Amém? Comunicação. Perdão. O princípio do perdão no relacionamento. O perdão é um princípio de Deus. Repita isso comigo. Perdão é um princípio de Deus. Nós não temos diante de Deus, como cristãos, opção em perdoar. Escolher perdoar ou não escolher perdoar. Deus não nos deu essa opção, e às vezes a gente acha que tem essa opção. Às vezes a gente acha que isso pertence a nós. Eu escolho quem eu perdoo, quando eu perdoo, como eu perdoo, quando na verdade Deus não nos deu essa opção. Tá? O princípio do perdão 1, quem não perdoa o seu próximo não será perdoado por Deus. Amém? Vamos repetir isso? Quem não perdoa o próximo não será perdoado por Deus. Está inventando isso, pastor? Não, Mateus 6, 14 a 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Nós temos uma parábola, a parábola do credor incompassivo. Quem conhece essa parábola, né? Então, o homem devia muito para o senhor dele, muito dinheiro, e aquele senhor cobrou aquela dívida, né? Ele não tinha como pagar aquela dívida, né? Nós não tínhamos como pagar a nossa dívida perante Deus. Então, aquele homem, simplesmente por graça, por misericórdia, perdoou a dívida do servo. Aquele servo, saindo dali, feliz por ter sido perdoado, encontrou um conservo, alguém que era servo junto com ele, e esse conservo lhe devia pouco dinheiro. E ele então cobrou aquele conservo com muita veemência, com muita violência, e queria receber, que senão prenderia aquele conservo. Pois então o Senhor lá ficou sabendo daquilo que estava acontecendo. Mandou prender o servo a quem tinha perdoado. E ele ficou na mão dos verdugos, né? Verdugos são torturadores.
Quando nós não perdoamos, nós somos atormentados pelo inimigo. É uma situação em que o inimigo trabalha na nossa vida e nós ficamos presos ao pecado e nós não somos perdoados por Deus. Amém, irmãos? Repita comigo: perdoar não é opção, é obrigação. Então é melhor começar a trabalhar nisso, irmãos. Nós temos diante de nós, grandes ofensas, coisas difíceis de perdoar, às vezes coisas que nos machucam terrivelmente, e que às vezes são difíceis de perdoar, que levam tempo para perdoar, só que há que se ter disposição. Eu quero perdoar, eu vou perdoar, mesmo que demore um tempo. Mas esse objetivo não pode ser descartado, porque não é uma opção. Nós precisamos entrar no caminho do perdão, nem que esse caminho leve tempo. E Deus, pela sua graça infinita, Ele nos ajuda nesse processo. Tá? E nós temos as pequenas ofensas. Eu acho que no contexto de casamento, às vezes as pequenas ofensas são piores do que as grandes. As grandes às vezes geram grandes crises, mas depois de um certo tempo, as coisas se acomodam e aquilo passa. Mas às vezes pequenas ofensas são aquilo que vão acumulando e construindo um muro no relacionamento. E quando o casal percebe, eles não estão nem vendo um ao outro mais, porque eu tenho um muro na frente deles. Porque as pequenas coisas do dia a dia, as coisas que se repetem, aquilo que eu já te falei para não fazer, você faz, vai se acumulando, não há perdão, aquilo vai gerando uma mágoa, um ressentimento, e essa barreira se constrói na nossa frente. E depois que a barreira está grande, depois que o muro está alto, é difícil de derrubar ele, irmãos. É difícil de derrubar. É muito rancor, muita mágoa, muita coisa que ficou macerada, muita ferida para ser tratada. Pequenas feridas que se acumulam e se tornam grandes. E nós precisamos aprender a deixar o pecado para trás, a deixar as coisas que se passaram para trás, Quem carrega coisas do passado é como se estivesse carregando um defunto nas suas costas, que vai se deteriorando, aos poucos, e vai te consumindo, e vai te infectando, Quem olha para trás corre o risco de ser petrificado. Uma referência do pastor Josué Gonçalves à esposa de Ló, que olhou para trás, representando aquele passado de pecado, as coisas ruins do passado. Ela olhou para trás como alguém que estava desejando o passado ou querendo se segurar ao passado, e ela se tornou uma estátua de sal, Então quem olha para trás corre o risco de ficar petrificado, endurecido, pelo tempo, pela mágoa, pelo passado. Sabedoria, repita comigo: sabedoria. Não se magoar é melhor do que perdoar. Amém? Não se magoar é melhor do que perdoar. Isso é possível, pastor? Sim, é possível. Quando nós nos amadurecemos, quando nós crescemos espiritualmente, quando nós olhamos com as pessoas com misericórdia, quando nós olhamos para as pessoas com o olhar de Jesus, nós aprendemos a não nos magoarmos com as coisas, tendo mais piedade do que sendo magoados, Quando Jesus estava ali na cruz pregado, Alguém se lembra aquela frase que ele falou assim: olha, um dia, fariseus, eu vou perdoar vocês, vai demorar. Alguém ouviu essa frase? Alguém disse assim: eu perdoo vocês. Ouviu Jesus falar assim: eu perdoo vocês? Jesus não falou isso. Jesus não se magoou. Jesus não se machucou no coração. Ele olhou com aquelas pessoas que o tinham acabado de pregar na cruz, que o traíram, que o acusaram injustamente, que o pisotearam, que o moeram, que o traspassaram.
olhou para elas com misericórdia e disse: Pai, perdoa essas pessoas. Perdoa essas pessoas, eu não tenho nada contra elas. Elas não sabem o que estão fazendo. Será que dá para olhar para o seu cônjuge e falar assim: eu perdoo você? Ou você não vai me magoar assim, sem falar, né? Ou melhor dizendo, ele acabou de te ofender, né? Te atiraram a pedra e você olha para o Senhor e fala: perdoa ela. Ela não está entendendo o que ela está fazendo. Ajuda ela a crescer, a melhorar, a não ser mais assim, né? Ajuda ele a ser diferente. Deus, perdoa ele, não deixa ele continuar sendo assim. Ele não vai me ofender, eu amo ele, né? Eu amo ela. Então, não se ofender, não se magoar é melhor do que perdoar. Perdoar às vezes é mais difícil, leva mais tempo. Nós precisamos aprender a não sermos tão magoáveis, a não sermos tão frágeis, né? Tão maceráveis. Isso é coisa de quem ainda não cresceu o suficiente. É coisa de quem ainda tem orgulho dentro de si, né? Porque humilde, quem é humilde mesmo, primeiro, ele não sabe que ele é humilde, né? Segundo, não adianta você tentar dizer algo para o humilde, porque, né, ele já se sente pequeno mesmo, né? Rapaz, você não vale nada. Eu sei, me fala alguma coisa que eu não saiba, né? Porque diante de Deus nós não somos realmente ninguém. Nós somos alguém pela presença dele dentro de nós, né? Como vasos. O amor não se ira facilmente, não guarda rancor. 1 Coríntios 13:5. Segundo princípio do perdão: quem ofendeu alguém deve ter a iniciativa de se acertar, né? Eu acho que todo mundo sabe disso. Não é novidade para ninguém. Nem sempre isso vai acontecer, irmãos, né? Mas como nós somos cristãos, se nós entendermos que eu ofendi, né? Talvez ele também tenha ofendido, o outro também tenha ofendido, mas se eu ofendi, se algo da minha parte não foi legal, então eu preciso procurar. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta diante do altar, né? Olha que coisa espiritual, oferecer algo ao Senhor, e aí se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixa a oferta ali. Olha, para Deus não é importante você ofertar naquele momento. Para Deus não é importante seu sacrifício. É importante que você volte e vá primeiro e reconcilie com seu irmão, e depois volte para apresentar a sua oferta. Amém? Se eu ofendi, eu procuro, eu acerto, né? Quando pedir perdão se torna difícil ou desnecessário, o relacionamento está em grave risco, tá? Quantos são casados aqui há mais de 5 anos? No meu casamento, depois ali do 7º ano, talvez, eu percebi que a gente começou a ficar muito lerdo para pedir perdão um para o outro. Isso aí eu já fiz outras vezes, já me perdoou, eu não preciso mais pedir perdão pela mesma coisa, né? Está embutido ali já no relacionamento. Isso não é verdade, isso é uma mentira. Isso é uma mentira, é um engano que precisa ser retirado da nossa vida. O processo de pedir perdão e de se acertar, ele tem que ser contínuo, até o último dia da vida de um dos dois, né? Porque senão aquela barreira, aquele muro começa a crescer, e ele cresce. De vez em quando, irmãos, algumas vezes nós já tivemos que derrubar muros no nosso relacionamento, que foram se acumulando, né, sem que a gente percebesse, e depois a coisa se torna tão estranha, tão esquisita, que parece que nós estamos vivendo de 2 lados diferentes do muro mesmo, né? Amém? Quem está entendendo isso, irmãos? Glória a Deus. E por fim, l'amour, o amor. Vamos falar um pouco sobre o amor ágape, né? Quando nós casamos, todos aqueles que se casam conhecem apenas 1 ou 2 amores, né? Os gregos dividiram o amor em palavras diferentes. Então, quando nós casamos, nós conhecemos o amor eros, o amor erótico, o amor da paixão, o amor do sentimento. Ô amor gostoso, né? Ô paixão, ô coisa boa, né? Mas isso acaba.
quase sempre acaba, né? Isso pode voltar de novo em algumas épocas do casamento, eu já experimentei isso, glória a Deus. Ele pode reacender, mas a tendência do amor eros, se ele ficar sozinho, isoladamente, é que ele se acaba, ele se deteriora, né? É fogo. A paixão é um fogo que consome. A paixão é um sentimento extremamente egoísta. Nós extraímos do outro tudo que nós podemos tirar dele. Por mais que a gente ache que nós admiramos o outro ou estamos vivendo para o outro, mas durante o período do amor eros, nós estamos extraindo do outro aquilo que é bom para nós, aquilo que me faz bem, aquilo que me satisfaz. O amor eros, o amor da paixão, é o amor mais egoísta que existe. É o amor que retira, que consome. Depois nós conhecemos o amor filos, o amor de amizade, que deve acontecer dentro do contexto do casal. Amém? Minha esposa tem que ser minha amiga, né? E eu tenho que ser amigo dela. E eu, no máximo, nós temos tentado ser assim. Porque a amizade, ela é um amor ainda melhor do que o amor eros, né? A amizade já é um amor que divide as coisas. É o 50-50, 50-50, né? Eu te dou alguma coisa, mas também recebo algo em troca. Quando nós temos um relacionamento de amizade, sempre é assim. Eu sou amigo, não é de alguém que eu só ajudo, só faço por ele, só eu recebo alguma coisa. Se alguém tem algo para me dar, ele me alegra, ele me faz coisas que me agradam, ele me ajuda em alguma coisa, e eu também faço alguma coisa por ele. Esse é o amor de amigo, o amor filos, né? Depois, no casamento, nós conhecemos o amor storge, que é aquele amor de segurança, de proteção. É a minha família, meu filho, a minha esposa, eu vou proteger, eu vou segurar. Mas o amor que precisa existir, ele se chama ágape, que é o amor de Deus. Esse é o único amor que realmente sustenta qualquer relacionamento, em qualquer situação, em qualquer ocasião, na pobreza, na riqueza, na doença, na saúde e até na infidelidade. Amém? Esse é o amor de Deus, é o amor que Jesus ofereceu por nós. É esse amor que Jesus quer que nós desenvolvamos durante o nosso casamento. E pasmem, tem casal que passa a sua vida inteira e não conhece o amor ágape. Eles vivem de migalhas do amor eros e do amor filos e de alguma coisa, ou não vivem de nada, só de aparência. Mas nós precisamos entender o que é o amor ágape. 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Preste atenção no versículo 3. Se você nunca prestou atenção, preste atenção no versículo 3. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso me valerá. Como que alguém entrega tudo que tem, ou entrega o próprio corpo para ser queimado, e isso não está valendo como amor? Sabe o que eu entendi, irmãos? O amor que importa não é esse de pegar os seus bens e mandar lá para a Índia. Isso é bom, mas não é esse. O amor que importa não é ter um ato heróico uma vez na vida e morrer por uma causa. O amor que importa é o amor do dia a dia, em que você está com alguém e morre dia a dia por essa pessoa e paga um preço de amor por essa pessoa, até que essa pessoa seja feliz e seja completa. É isso que é amor, é isso que importa para Deus. Não existe amor sem relacionamento íntimo. O bom samaritano no casamento. Vocês lembram do bom samaritano, né? Aquele homem foi espancado, foi deixado à beira do caminho, passou ali um levita, um adorador, e talvez preocupado com o seu ensaio do louvor, deixou o homem caído. Viu ele, mas deixou ele caído, né?
Depois passou um sacerdote, um homem que presta culto a Deus, que trabalha para o Senhor, talvez apressado com seus trabalhos, com a visita da semana, viu a pessoa ferida do seu lado e deixou lá. E veio alguém, um samaritano, um homem que não era considerado digno na sociedade. Ele viu a pessoa como os outros viram, mas a Bíblia diz que ele se aproximou. 34. Aproximou. Não existe amor sem aproximação. Às vezes nós vemos o nosso cônjuge ferido todos os dias e deixamos ele deitado no chão. Porque nós temos a nossa obrigação, porque nós temos que adorar ao Senhor, porque nós temos que ir para a igreja, porque nós temos o nosso trabalho a fazer. Enquanto nós não aproximamos, nós não vemos as feridas e não conseguimos olhar com misericórdia e não conseguimos amar. Às vezes, a pessoa ferida está dentro da sua casa. E você vê de longe, mas não se aproxima. Mas você não vê o coração sangrando. Você não vê a dor. Você não percebe os ataques que a pessoa sofreu. Porque você não tem se aproximado da pessoa a quem você jurou amar. Amém? Que nós sejamos como o bom samaritano. Princípios do amor ágape. Amar primeiro, diga comigo, amar primeiro. Vou abrir a Bíblia aqui um pouquinho, precisa achar que eu não sei abrir a Bíblia, né? Eu sei, aqui no celular eu sei. Primeira João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deixa eu te dizer uma coisa, no amor ágape, alguém tem que amar primeiro. Quando nós estamos no contexto de relacionamento, nós queremos sempre ver pelo menos um passo da outra pessoa. Não é? Eu vou ceder um pouco se você ceder. Eu dou um passo se você der. Eu posso dar até 2 passos, mas você tem que dar um. Irmãos, no amor ágape, você dá quantos passos forem necessários, sem que a pessoa dê um passo sequer. Você precisa aprender a amar primeiro. E talvez você tenha que estar disposto a ser o único a amar dentro do seu casamento. Porque você não depende da pessoa. A sua aliança feita diante de Deus é de amar aquela pessoa, é de agir por ela, é de fazê-la feliz, independente dela te amar ou não. Quem está entendendo isso? O amor ágape é o amor do suicídio. Você entra de cabeça, às vezes sem nenhuma garantia que vai receber algo em troca, porque receber algo em troca não é amor ágape, é amor filos, é amor eros, é outro amor. O amor ágape não pensa em recompensa, não pensa no que vai receber em troca, pensa apenas no bem da outra pessoa. E é assim que Jesus nos amou. Ele nos amou primeiro, quando nós estávamos lá no precipício, lá na lama, longe deles, quando nós não fazíamos caso de Deus, quando nós não amávamos a Deus, rejeitávamos a Deus, Ele nos amou e pagou um preço por nós, um preço de amor. E quando nós temos a iniciativa de amar, nós agimos com misericórdia, né? Eu falei, eu acho que hoje cedo, misericórdia é a junção de 2 palavras, miseres, de miséria, e córdia, ou cárdia, de coração, né? Olhar para as misérias do outro com o coração. É se compadecer da dor do outro, da fraqueza do outro, da dificuldade que o outro tem, do outro tem.
É olhar para o outro e falar assim: onde eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Como eu posso fazer para levantar essa pessoa? Como eu posso fazer para ele ser mais feliz? Como eu posso fazer para ser uma pessoa melhor? Amém? A consequência disso, irmãos, é que amor gera amor. Muito dificilmente alguém que é muito amado, ele em algum momento não vai ser recuperado por esse amor. João 13, 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. O segundo princípio do amor ágape: amar sempre e amar para sempre, é não desistir do outro nunca. Amar em qualquer situação, em qualquer fase da vida, nas fases mais difíceis da vida, quando a pessoa mais precisar de amor, ela saber que ela tem alguém que a ama. E Jesus amou até o fim. E lá no Getsêmani, Jesus por 3 vezes orou ao Pai, dizendo: se possível, me tira dessa. Vai doer muito. Vai ser difícil passar por essa cruz. 3 vezes ele orou a mesma coisa: mas que se faça a tua vontade. E ele não desistiu de nós. E tem uma profecia dele, não sei se Jeremias ou Isaías, que diz assim: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. O trabalho de amar é penoso. Amar dói. Amar envolve renúncia, envolve morte, envolve disposição em se humilhar. Mas o penoso trabalho vale a pena. Ele produz frutos, e esses frutos vão dar alegria um dia. Quem crê nisso? Precisa crer nisso, porque senão você não entra nessa loucura de amor ágape. Ninguém entra. Precisa crer que o seu penoso trabalho, como de Jesus um dia produziu fruto, o seu também vai produzir fruto, né? No mínimo para a sua vida espiritual. Fidelidade no amor, persistência e fidelidade. E amar incondicionalmente, tá? Amar, já estamos terminando, irmãos. Mateus 5, 38. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. Mas eu digo: não resistam ao perverso do seu cônjuge, aquele perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra face. Se alguém quiser processá-lo e tirar a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Jesus está falando de amor aqui. Dar a outra face significa não responder à altura da provocação. É não ofender como foi ofendido. É não machucar como foi machucado. É não tratar como o outro merece, ou como você acha que merece. E fazendo isso, como diz no final do texto, você está sendo perfeito como é perfeito o vosso Pai Celeste. Dar a outra face. Repita comigo: dar a outra face. Dar a túnica. Se alguém quiser tirar a sua túnica, a sua capa, dá a túnica também, né? Se alguém quiser exagerar com relação ao direito que tem sobre você, ou quando você tiver tratado de maneira injusta, né? Fizerem aquilo que não tinham direito de fazer, é não reagir a isso. E até estar disposto a dar mais do que te tiraram.
é não cobrar os seus direitos. Entendeu? É não cobrar os seus direitos. Isso era o meu direito, isso era meu, mas eu abro mão por amor. Eu abro mão por amor, porque eu sei que no final essa história vai ser diferente. Amém? Vocês estão muito tristes com essa palavra. E por último, andar a segunda milha. O cidadão romano, ele tinha direito de pegar um judeu, um estrangeiro, e forçar ele a andar 1 milha com ele, carregando alguma coisa, ajudando em alguma coisa. 1 milha. Era um direito do cidadão. O romano podia fazer isso com você, se você fosse judeu, né? O que Jesus está falando é, se você for forçado a andar 1 milha, ande 2. Ou seja, faça mais do que a sua obrigação. Se você achar que isso já não é da sua obrigação, faça. Mas faça por amor. Faça por amar. Não porque você é covarde, não porque você não sabe lutar, mas é porque você sabe o que está fazendo. Você está pagando um preço de amor por alguém. E isso vai ter fruto. Vai ser penoso, mas vai ter fruto. Amém, irmãos? Quem crê nisso diz amém. Eu creio. Quem ama de verdade é paciente, cheio de mansidão, age com bondade e gentileza, não inveja o outro, não se entrega ao ciúme possessivo, não se coloca em primeiro lugar, nem age com arrogância ou orgulho. Amar exige humildade. Não maltrata a pessoa amada e nem a trata de maneira inconveniente. Procura os interesses do outro primeiro e não os seus próprios. Não se irrita facilmente ou se entrega à ira e nunca guarda rancor, pois sempre perdoa. Não se acomoda com os erros dos outros, mas procura com sabedoria e delicadeza mostrar-lhe as fraquezas, na esperança de que a pessoa amada se torne melhor e mais íntegra. Quem ama não desiste do outro, apesar das dificuldades. Antes acredita nele, espera o melhor dele, suportando, se necessário, injúrias e maltrato, até vê-lo transformado pelo amor. O verdadeiro amor nunca acaba, é eterno. Amém? Isso é da Bíblia revista e ampliada pelo pastor Joás Franco Rodrigues. É uma paráfrase de 1 Coríntios 13, de 4 a 8a. Quem entendeu isso, irmãos?